Então, gente, voltando à aula aqui de inquérito, né? Inquérito policial, né? Temos aqui um outro conceito. É sempre bom a gente martelar o conceito de inquérito, suas características. Por quê? Inquérito, ele despenca na CESP. E em concurso policial, judiciário, você sempre vai ver uma questão de inquérito. Então, seguindo. Inquérito policial é um procedimento administrativo, investigatório, do Poder de Polícia Judiciária. Ele é preparatório, ou seja, colhe elementos informativos. Então, o inquérito policial é preparatório. Por quê? Ele vai colher elementos informativos, né? Prepara para uma formação de uma denúncia ou queixa. Antecede a ação penal. Também ele é considerado o quê? Dispensável, conforme o artigo 4 do CPP, parágrafo único. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Então, artigo 12. O inquérito policial acompanhará o quê? A denúncia, e ele acompanha também o quê? A queixa. Nós já vimos, né, que a queixa na ação penal privada e na denúncia ação penal pública sempre que servir de base a uma ou outra. Então, o inquérito, se servir de base, ele vai acompanhar a denúncia ou a queixa. Artigo 39 aí do CPP, bem como o parágrafo 5º. O direito de representação poderá ser exercido. Então, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante uma declaração, escrita oral, feita a um juiz ou a um órgão do MP ou autoridade policial. Então, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, né? Mediante uma declaração escrita oral, feita ao juiz ou ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. Então, o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por um procurador com poderes especiais. Esse procurador tendo esses poderes especiais mediante o quê? Uma declaração escrita oral feita ao juiz, ao órgão do MP ou uma autoridade policial. Então, o artigo 39 é o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por um procurador com poderes especiais. Tais poderes mediante uma declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do MP ou à autoridade policial. Parágrafo 5º. O órgão do MP dispensará o inquérito policial. Então, o Ministério Público ele pode dispensar o inquérito policial se com a representação forem oferecidos elementos informativos para a ação penal. Se ele tiver elementos suficientes de autoria e materialidade, ele pode dispensar o inquérito policial, o que habilitem a promover a ação penal. E, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Então, o Ministério tem um prazo de 15 dias para oferecer a denúncia. Então, o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos informativos para a ação penal que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público. Então, o artigo 27 diz assim: qualquer pessoa do povo poderá o quê? Provocar por iniciativa de quem? Do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando que o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Qualquer do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público,
nos casos em que cabe o quê? Uma ação penal pública, fornecendo por escrito informações sobre o fato, a autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. O promotor pode promover uma ação penal sem a necessidade de inquérito policial. Então tá aqui, ó. O promotor, ele pode promover o quê? A ação penal sem a necessidade de quê? Da instauração de um inquérito policial. O Ministério Público não pode instaurar o inquérito administrativo. Ele não pode instaurar o inquérito policial. Por quê? Instaurar um procedimento administrativo investigatório, pois é privativo do delegado. O Ministério Público, ele pode instaurar o quê? O PIC, que é um procedimento investigatório criminal. Agora, o inquérito policial, que é um procedimento administrativo investigatório, isso cabe à autoridade policial, o delegado. O Ministério Público, ele pode instaurar o quê? O procedimento administrativo investigatório. Então, o que o Ministério Público pode instaurar é o PIC, é o procedimento investigatório criminal. O inquérito policial é o delegado, então é a autoridade policial que tem a competência para instaurar o inquérito policial, e não o MP. Então nós temos aqui, né, as características do inquérito policial, né? Temos aqui as características do inquérito policial. O inquérito policial, ele é sigiloso, são 5 características dele, né? Sigiloso, inquisitivo, formal, discricionário e sistemático. Então ele é sigiloso, ele é inquisitivo, ele é formal, ele é discricionário e ele é sistemático. Então, o inquérito policial, ele como sigiloso, não atinge aos advogados. Ele tem um sigilo, né? O inquérito policial não é a Deus dará público. Ele tem um sigilo interno e o sigilo externo. Mais para frente vamos ver. Então aqui ele é sigiloso. O sigilo não atinge aos advogados e nem a parte que está sendo acusada, ao réu, ao acusado. Porém, aqueles atos que ainda não foram documentados no inquérito policial, nenhum advogado tem acesso a esses autos. Nenhum advogado tem acesso a esses documentos. Por quê? Ainda não foram documentados os autos. Por exemplo, uma interceptação telefônica em andamento. O advogado não pode ter acesso a uma interceptação telefônica em andamento. Senão ele vai ligar para o camarada, olha só, teu telefone está interceptado. Então ele não vai ter acesso aos autos de uma busca e apreensão. Senão ele vai falar, tira tudo daí e bota num local seguro, porque vai fazer uma busca e apreensão. Ele não tem acesso a todos os documentos. Os documentos que estão em andamento, o advogado, nem o advogado nem o acusado, vai ter acesso. Somente o quê? Aqueles documentos que já estão documentados nos autos do inquérito policial. Então, por isso não atinge os advogados. O quê? O inquérito policial com aqueles atos já formalizados do inquérito policial. Aqueles documentos já formalizados do inquérito policial. Por isso ele tem o sigilo interno e o sigilo externo. Nós vamos ver daqui para frente. E a ampla defesa, né? O artigo 5º da Constituição, inciso 55, nos diz: aos litigantes em processo judicial e processo administrativo, só que o inquérito policial é um procedimento, não é um processo. Muita gente confunde, a doutrina vem querendo mudar aí, que ele é um processo administrativo, não é um processo administrativo, ele é um procedimento administrativo, mas vamos lá. E aos acusados em geral, são assegurados o quê? O contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Então, a ampla defesa está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 55, que nos diz: aos litigantes em processo judicial e em processo administrativo. Aqui ele fala processo, não procedimento. E aos acusados em geral, são assegurados o quê? O contraditório e a ampla defesa, que é o quê? Uma parte inerente à ampla defesa, é inerente ao acusado, né? Com os meios e recursos a ela inerentes. Então, nós temos a súmula 14 do STF. É direito do defensor
e no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório. Então, a informação aqui, nesse pedacinho que ele dá, que o inquérito policial é um procedimento, e o quê? Já documentados. Então, aqueles documentos que já foram documentados no procedimento, que é o inquérito policial, o advogado tem acesso amplo. O advogado tem acesso amplo, realizado por um órgão de competência de polícia judiciária que diga respeito ao exercício do direito de defesa. O advogado não terá acesso aos autos que ainda não foram realizados. O advogado não terá acesso aos autos que ainda a ser realizados, que ainda vão ser realizados, estão sendo realizados. O advogado não tem acesso. Súmula 714 do STF. O que ela nos diz? É concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa. Mediante queixa é uma ação penal privada. Então, é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido. Aqui é uma ação penal pública condicionada, né? Se ele falou condicionada, é uma ação penal pública. Falou mediante queixa, é uma ação penal privada. Privada. E aqui é uma ação penal pública. Por quê? Condicionada à representação. A ação penal pública nós já vimos lá, né? Que nós temos a ação penal pública condicionada à representação e a ação penal pública incondicionada. Então, a ação penal pública condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra do servidor público, em razão do exercício e de suas funções. Então, é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa, mediante uma ação penal privada, e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão do exercício de suas funções. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é concorrente à legitimidade do ofendido. É concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa, ação penal privada, e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para uma ação penal por crime contra a honra do servidor em razão do exercício das suas funções. É concorrente à legitimidade do ofendido. Ou seja, o Ministério Público está ali numa ação, né, penal pública condicionada à representação do ofendido, mas também é concorrente à legitimidade numa ação penal privada. Diz o Código Penal que no caso de crime contra a honra do funcionário público, em razão de suas funções, a propter officium, no caso de crime contra o servidor público, em razão de suas funções, propter officium, a ação penal será pública, condicionada à representação. Não está aqui, né? A ação será pública, condicionada à representação. Está lá no artigo 145 do Código Penal. Apesar do teor do Código Penal, considerando que tal delito também viola sobremaneira o interesse individual do funcionário público, também viola o interesse individual do funcionário público, o STF passou a entender o quê? Que também seria cabível a ação penal de iniciativa privada, no caso de crime contra a honra do funcionário público em razão de suas funções. A ação penal será pública condicionada à representação. Também viola sobremaneira o interesse individual do funcionário público. O STF passou a entender que também seria cabível a ação penal de iniciativa privada. Nesse sentido, aliás, dispõe a súmula 714 do STF, que é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do MP, condicionada à representação do ofendido, para uma ação penal por crime contra a honra de servidor público, em razão do exercício das suas funções. Então você sabe, né, que no crime contra a honra do servidor público, em razão de suas funções, é concorrente à legitimidade do ofendido
mediante queixa e mediante o quê? Uma ação penal pública condicionada à representação. Repetindo, nos casos de crime contra a honra do servidor público em razão de suas funções, o Código Penal diz o quê? Que é uma ação penal pública condicionada à representação. Porém, o STF entendeu o quê? Que, por violar também o interesse individual do servidor público, também seria cabível uma ação penal de iniciativa privada mediante queixa. Sistema inquisitivo, né? Nós temos aqui, né? O sistema inquisitivo e o sistema acusatório. O sistema acusatório é o nosso. Não é um sistema acusatório puro, mas é o sistema acusatório. Sistema inquisitivo, né? Você tem no inquérito policial, investigado, suspeito, indiciado. Sistema concentrado, não há contraditório, sistema concentrado, elementos informativos e objetos de investigação. Sistema acusatório, aqui, sistema acusatório, nós temos ação penal, réu, acusado, denunciado, tripartição de funções, né? Que nós temos o quê? O juiz, o réu, o acusador. Juiz, o réu e o acusador. Aqui nós temos, aqui a gente pode colocar o defensor também. Há contraditório, provas, sujeito de direito. Aqui, no sistema inquisitivo, ele era apenas um objeto. Persecução criminal. Então, gente, a persecução criminal, ela pega desde o inquérito até o processo penal. Então, a persecução criminal, ela pega desde o inquérito policial até o processo penal. Até o processo. Tem uma pegadinha de uma questão que coloca, né? Na persecução criminal, é cabível o contraditório e a ampla defesa, é obrigatório a presença do advogado para o contraditório e a ampla defesa? Errado. Não é obrigatório. Por quê? No inquérito policial, não é obrigatório a presença de um advogado e ter ampla defesa e contraditório no inquérito policial, porque é um procedimento administrativo e não um processo. Então, persecution crimes, muitas pessoas sabem que a persecução criminal comporta o quê? Duas fases. A primeira é pré-processual, né? Via de regra, o inquérito policial. E a segunda processual, a ação penal. Então, nós temos aqui a persecução criminal, né? A persecução criminal, como vocês sabem, né? Ela é formada por duas fases, né? Pelo inquérito policial e mais a ação penal. Então, há muitas pegadinhas que caem em relação à persecução criminal, né? Que coloca, é obrigatória a presença de um advogado, tendo a ampla defesa e o contraditório na persecução criminal. Errada a questão, né? Porque no inquérito policial não é obrigatória a presença do advogado, nem tendo o quê? O contraditório e a ampla defesa. Então, a persecução criminal, muitas pessoas sabem que a persecução ela é composta de duas fases. A primeira é pré-processual, que é o inquérito policial, e a segunda nós temos a fase de ação penal. E nós temos também o quê? A denúncia e a queixa-crime, né? A denúncia é para ação penal pública, enquanto que a queixa-crime é ação penal privada. São as peças que dão início a uma ação penal. São peças que dão início a uma ação penal. Tanto a denúncia quanto a queixa-crime são peças que dão início a uma ação penal. As que diferenciam uma da outra é o quê? É a titularidade. Então, o que diferencia uma da outra é o quê? A titularidade. É a capacidade de levar o pedido ao judiciário. É a capacidade de levar o pedido ao judiciário, a titularidade de uma e de outra, é que faz a diferença. A denúncia é o Ministério Público, enquanto que a queixa-crime é apresentada pelo representante legal, pelo próprio ofendido. Então, vamos lá. A denúncia é interposta para os crimes que devem ser processados por meio de ação penal pública, cuja titularidade é o representante do Ministério Público. E a queixa-crime é utilizado para os casos de ação penal privada e é representada em juízo pelo próprio ofendido ou pelo representante legal por meio de advogado. Então, nós temos a denúncia e a queixa-crime, que são peças que dão início à ação penal, que a que diferencia uma da outra é a titularidade, né? É a capacidade de levar o quê? O pedido ao judiciário, né? Que a denúncia cabe ao MP, enquanto que a queixa-crime cabe ao próprio ofendido ou representante legal ou por meio de um advogado. Sendo que na denúncia nós temos a ação penal pública e na queixa-crime nós temos a ação penal privada.
Os requisitos para a queixa-crime seja recebido são os mesmos necessários para o recebimento da denúncia. Então está aqui, os requisitos para a queixa-crime seja recebida são os mesmos necessários para o recebimento da denúncia, que estão descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, os requisitos que estão no artigo 41 para poder ser recebido, né, tanto a queixa-crime e a denúncia, são os mesmos para ambas. Notícia crimes é a comunicação do crime à autoridade policial e ela pode ser de quê? Cognição imediata, cognição imediata, delácios crimes, coercitiva e apócrifa. Então, notícia crimes é a comunicação do crime à autoridade policial e ela pode ter de 5 maneiras. A notícia crimes pode ser representada de 5 maneiras, que é a comunicação feita à autoridade policial. Ela pode ser feita pela cognição imediata, pela cognição mediata, então pela cognição imediata, pela delatio crimes, pela coercitiva e apócrifa. Vamos ver cada uma delas. Então está aqui o artigo 41, né? Os requisitos, né? Tanto da denúncia quanto da queixa-crime. A denúncia ou a queixa conterá o quê? A exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, ou o esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, alto, baixo, magro, tinha uma tatuagem, usava um relógio tal, classificação do crime, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, a denúncia ou a queixa conterá o quê? A exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou os esclarecimentos pelos quais possa identificá-lo, qualificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, tanto na denúncia quanto na queixa-crime vai conter a exposição do fato criminoso, a qualificação do brado ou suas características nas quais possam identificá-los, classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. E nós temos aqui, né, a cognição, né? Notícia crimes, ela pode ser feita pela cognição imediata, quando a própria autoridade policial toma conhecimento de um crime. Quando a própria autoridade policial toma conhecimento de um crime. Então, quando a autoridade presenciou aquele crime, cognição imediata. Então, ninguém leva o conhecimento do crime até ele. Ele viu o acontecimento. A própria autoridade policial descobre por ele mesmo que aquilo é um crime. Então, cognição imediata. Cognição mediata. Quando terceiros levam a autoridade policial o conhecimento de um crime. Cognição mediata, quando terceiros levam a autoridade policial o conhecimento de um crime. Nós temos a delatio crimes, quando for o quê? A própria vítima que leva o conhecimento do fato ao delegado. Delatio crimes, quando a própria vítima vai até a delegacia para poder noticiar o crime. Cognição imediata, quando terceiros levam a autoridade policial a notícia do crime. E cognição imediata, quando a própria autoridade policial tem o conhecimento daquele crime. Temos vítima, né? Crime contra a vida. Lesado, crime contra o patrimônio. E o ofendido, crime contra a honra e a liberdade sexual. Então, a vítima, crime contra a vida. Teve um crime contra o patrimônio. Lesado. Crime contra a vida dele, a vítima. Crime contra a honra e crime contra a liberdade sexual, o ofendido. Então, vítima, crime contra a vida. Lesado, crime contra o patrimônio. E o ofendido, nós temos crime contra a honra e a liberdade sexual. Então, aquela mulher, na violência doméstica, ela foi ofendida. Beleza? O marido tentou matá-la. O feminicídio. Crime contra a vida. É a vítima. Coercitiva. Então, nós temos aqui a notícia crimes coercitiva. Aquela que tem coerção, mantém a pessoa presa, né? Que tem coerção, mantém a pessoa presa. Lava o auto de prisão em flagrante
mantém o indivíduo preso durante a sua lavratura. Coercitiva, aquela quando o policial militar, né, pega o malandro, dá o auto de prisão em flagrante e leva até a autoridade policial preso. Nós temos a apócrifa. Apócrifa é um texto sem assinatura. Sem assinatura, é uma denúncia anônima. Um texto apócrifo é um texto sem assinatura, uma denúncia anônima. O APF é o auto de prisão em flagrante, um ato complexo. Quando há um fato criminoso, o delegado instaura inquérito policial e investiga o fato. Quando se tem um principal suspeito, pessoa, é possível que o delegado instaure inquérito policial sem falar que ninguém cometeu um crime, pois está investigando um fato criminoso. Então, quando se tem um principal suspeito, uma pessoa, aquela pessoa é o principal suspeito. Então, ele não tem prova suficiente, indícios de autoria e materialidade para acusar aquela pessoa. É pelo menos um suspeito. Então, é possível que o delegado instaure um inquérito policial sem falar que ninguém cometeu um crime. Ele instaurou um inquérito policial. É uma portaria, né? Que ele abre uma portaria que ele sabe que ninguém cometeu aquele crime. Então, ele instaura um inquérito policial, pois está investigando o fato criminoso, apesar de ter um principal suspeito. Mas ele não tem a convicção, indício suficiente de autoria para aquela pessoa ser o agente do crime. Exemplo, uma execução, uma morte violenta, né? Mas não sabe quem foi o autor. Entretanto, quando aponta o principal suspeito, tem o seu indiciamento. Quando aponta o principal suspeito, tem o seu indiciamento. O auto de prisão em flagrante é um ato complexo, pois o delegado faz dois atos: a instauração do inquérito, juntamente com ele o indiciamento. O auto de prisão em flagrante é um ato complexo, pois o delegado faz dois atos: a instauração do inquérito policial e, juntamente com ele, o indiciamento. Apócrifa é uma denúncia anônima. O delegado pode iniciar a investigação e também pode, de ofício, instaurar o inquérito policial mediante portaria e também através de uma denúncia anônima. Em razão do disque denúncia, não pode haver indiciamento nem início de uma ação penal. Vamos lá. Tem a denúncia anônima. O delegado pode iniciar a investigação. Também pode, de ofício, instaurar um inquérito policial mediante portaria e através de uma denúncia anônima. Mas, para isso, ele precisa verificar a procedência da informação. Para ele instaurar um inquérito policial através de uma denúncia anônima, ele precisa o quê? Verificar a procedência da informação, ver se aquela informação condiz ou não com a denúncia. Beleza? Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. VPI. O delegado na apócrifa, ele verifica a procedência da informação. Na instauração do inquérito policial por uma denúncia anônima, né, uma notícia crime apócrifa, para instaurar o inquérito policial, ele precisa verificar a procedência da informação. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de uma infração penal que caiba à ação penal pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial. E esta vai fazer o quê? Vai verificar a procedência da informação. Verificando a procedência da informação, batendo com a informação, ele vai mandar o quê? Instaurar um inquérito policial. Com a denúncia anônima e com outros elementos probatórios em mão, o delegado pode dar início ao indiciamento e, com isso, dar início à ação penal. Com a denúncia anônima e com outros elementos probatórios em mãos, ele fez a verificação da procedência da informação, viu que é verdadeira, ele vai fazer o quê? Ele vai instaurar um inquérito policial. Logo, o delegado pode dar início ao quê? Ao indiciamento, ao inquérito policial. E, com isso, o Ministério Público dá início à ação penal. A forma que o delegado tem para instaurar um inquérito policial. Nós temos aqui a forma, né, que o delegado tem para instaurar um inquérito policial. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado o quê? De ofício ou mediante requisição, uma ordem, né, da autoridade judiciária ou do quem? Do Ministério Público, ou a pedido, o requerimento é um pedido,
do ofendido ou de quem tiver na qualidade para representá-lo. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, através de uma portaria ou de uma notícia-crime de cognação imediata. Lembrando que a cognação imediata, quando a autoridade policial toma conhecimento do fato. E a delatio criminis, né? Delatio criminis, quando a própria vítima, né, quando a própria pessoa ofendida vai fazer a denúncia lá na autoridade, até a autoridade policial. Mediante requisição, uma ordem, né, tanto da autoridade judiciária, do Ministério Público, ou a requerimento, um pedido do ofendido ou de quem estiver na qualidade de representado. Na prisão em flagrante, deve ser comunicado imediatamente ao juiz para verificar a legalidade. Na prisão em flagrante, deve ser comunicada imediatamente ao juiz para verificar a legalidade. Então, no auto de prisão em flagrante, deve ser comunicado imediatamente ao juiz para verificar a legalidade. Tendo algo ilegal ali, ele vai fazer o relaxamento da prisão. O juiz no inquérito policial, ele verifica a legalidade do ato. Na VPI, no artigo 5º, parágrafo 3º, a apócrifa, primeiro instaura o quê? Uma VPI. Ele verifica a procedência da informação, né? Para depois instaurar o inquérito policial e assim dar início o quê? À ação penal. No inquérito policial, o delegado pode desindiciar. No inquérito policial, muito importante, o delegado pode desindiciar o investigado. Afinal de contas, é humano e pode cometer erros. A pessoa fala, não, foi ele, não sei quem, sei que lá. Bom, eu acho que foi ele. Parece com ele. Ah, tá parecendo. Mas não tenho certeza se foi ele. Aí o delegado pode desindiciar o investigado no inquérito policial. Isso aí é um delegado ter caráter. Somos humanos e podem acontecer. Que estava como principal suspeito pelo princípio de quê? Da autotutela. Então, pelo princípio da autotutela, o delegado pode desindiciar o investigado no inquérito policial. O delegado não poderá mandar arquivar o inquérito policial. De hipótese maneira nenhuma, o delegado não pode mandar arquivar o inquérito policial. O juiz quem determina, o Procurador-Geral de Justiça quem desarquiva. No inquérito policial, não há contraditório e nem ampla defesa, né? No inquérito policial, não há contraditório, porque é um procedimento, não é um processo. E nem produção de provas. Não há produção de provas. No inquérito policial não há contraditório e nem produção de provas. Há elementos informativos. Há elementos informativos. Prova é todo elemento informativo colhido sob o crivo do contraditório. Prova é todo elemento informativo colhido sob o crivo do contraditório. É todo elemento informativo colhido sob o crivo do contraditório. Então, nós temos o artigo 5.5, né, que diz assim: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, nas provas. Então, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar exclusivamente o quê? Sua convicção o quê? Nos elementos informativos colhidos na investigação, nas provas colhidas na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Que é aquela prova, né, que o cara está morrendo ali, tem que colher a prova dele, porque senão o cara morre e não vai colher a prova. Então, uma prova cautelar, uma prova não repetível, uma prova antecipada. Uma prova não repetível, a pessoa se machucou toda, vai fazer o quê? O exame de perícia, né? Para poder colher aquela prova ali que ele foi o quê? Teve as vias de fatos. Por quê? Vai ser não repetível, porque ele vai se curar com o tempo. O juiz embasa sua sentença nas provas. O sistema é concentrado. O juiz embasa sua sentença nas provas. O sistema é concentrado.
O investigado, sujeito ou indiciado, não é sujeito de direitos, mas sim um objeto de investigação. Direito do investigado, suspeito ou indiciado, vamos ver na próxima aula. Para você que gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Não sai daí não, hein? Rapidinho, só para tomar uma água e eu já volto já.